Oi! Nosso analisante do dia fala sobre o sobrenatural no TikTok e Instagram com uma familiaridade de quem convive diariamente com ele. Eu sou Paula Febe, escritora e psicanalista. Somos o Divã de Singularidades e estamos no YouTube e Spotify. Por favor, curta, compartilhe e ative as notificações do nosso canal. É isso que vai fazer com que a gente consiga continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Bem-vindo, William Cunha, o Will do Sobrenatural. Will, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Que bom que você está aqui. Eu quero começar te perguntando como você tem estado. Me conta. Bem cansado. Só de dirigir até aqui. A vida de criador de conteúdo, pai e trabalhador CLT não é fácil, mas a gente vai levando. E estudante de faculdade também. Caramba, também? Também. Disso eu não sabia. Eu tô fazendo faculdade e aí eu tento encaixar tudo no mesmo tempo, nas 24 Entendi. horas. Faculdade de quê? Posso te perguntar? Análise e desenvolvimento de sistemas. Programação. Caramba, legal. Então, eu queria saber, assim, como você entrou nesse mundo de criar conteúdo sobre o sobrenatural. Como é que foi isso? Bom, começando aqui, assim, eu comecei a tentar criar conteúdo há muitos anos atrás, fazendo um canal com um amigo meu de videogame. A gente fazia vídeo jogando, maluquice, só narrando mesmo as jogadas. E aí meio que não deu certo, parei. Aí depois na pandemia, tentei fazer live na Twitch e tudo mais. Não deu muito certo, deu mais ou menos certo, mas não deu muito certo, assim, não foi o que eu esperava, né? Aí eu parei e falei, não, beleza, vou fazer outra coisa. Comecei a fazer vídeo pro TikTok, né? O TikTok tava dando aquela guinada. E eu comecei a falar sobre mitologia. Peguei todas as mitologias possíveis, grega, egípcia, nórdica, falava sobre os deuses, sobre os semideuses, e aí não foi. Aí eu dei uma desanimada. Eu sempre gostei de assistir as coisas de terror, filme, e canais falando sobre sobrenatural e tal. E eu achei um grupo no Facebook gigantesco, que a galera relatava, né, as experiências sobrenaturais. E eu falei, pô, por que não, de repente, pego, dou uma reescrevida para não ficar igual ali e faço um vídeo. Aí comecei a fazer da maneira mais porca possível, assim, com uns filtros na cara, uns negócios, tentando mudar a voz, assim, horrível. E fui fazendo. Eu fui fazendo, assim, de uma maneira bem hobby. Falei assim, se vingar, aí depois eu vejo o que eu faço. Mas vou fazendo, vou gravando. E aí eu comecei a contar os relatos das pessoas. Aí comecei a fazer uns vídeos mais de lendas urbanas, de umas paradas assim. Comecei a melhorar a edição. E aí eu acabei guinando, assim. Aí em 2023, próximo do meu aniversário, eu falei assim, eu vou virar maluco. Eu vou postar, sei lá, mais de 15 vídeos por dia, assim. Porque nesse meio tempo eu também tentei fazer um canal de notícias. Olha só, tô tentando na internet faz muito tempo. Eu tentei fazer um canal de notícias, eu chamava de Notícias Pocket. Eu pegava só uma headline da notícia e eu colocava no vídeo e fazia uma cara assim, vocês viram essa notícia? Era isso, vídeo de 5 segundos. E tinha dado mais ou menos certo, tava indo bem até. Tinha uns vídeos que davam bastante visualizações, o pessoal comentava bastante. E eu já estava tendo um bom retorno de comentários dos meus vídeos, de relatos, né, sobrenaturais. As pessoas já estavam vindo comentar os meus vídeos. E aí eu falei assim, bom, eu não preciso mais usar o grupo do Facebook, vou começar a usar do pessoal. E como tinha bastante, aí eu começava a printar e fazer o Sobrenatural Pocket, né, vamos dizer assim. E comecei a postar. E aí guinou, aí foi bem assim, subiu bastante. Como invocar um fantasma? Detectar e falar com espíritos. 1. Use um tabuleiro Ouija como opção tradicional. 2. Grave sinais de EVP e faça leituras de EMF. 3. Coloque espelhos se quiser ver o fantasma aparecer. 4. Acenda velas ou incenso para dar ao fantasma a fumaça necessária para trabalhar. 5. Disponha objetos móveis para instigar o fantasma a brincar com eles.
E como que é, basicamente, falar de sobrenatural o tempo inteiro, né? Isso afeta a sua vida, a sua cabeça? Então, eu tento não memorizar os relatos, justamente para não me afetar. Eu lembro de alguns, né, e tudo mais. Mas eu tento não me apegar muito, sabe? Porque uma vez alguém falou pra mim assim, ó, não tenta não guardar muito pra você no coração os relatos, o que você lê, porque senão você pode, sei lá, né, ficar mal, ficar alguma coisa assim. Então eu tento o máximo, eu leio ali meio que no automático e já tento meio que, a não ser que seja um relato assim meio que marca assim, ou muitos relatos que são bem parecidos, né, eu acabo gravando. Mas assim, pra mim é tranquilo. Eu sempre fui uma pessoa muito cética, né? Eu sempre fui muito cético. Entendi. E aí, então você é um porta-voz do sobrenatural que não necessariamente acredita no sobrenatural. Hoje em dia, por duas experiências pessoais, eu acredito, sim. Entendi. Você pode me contar sobre isso? Posso. Uma delas, a minha filha, né? Ela tem 4 anos, né? Então, casa cheia de brinquedo, né? E ela tinha um celularzinho de pilha, que se faz barulhinho, toca música. E a gente tinha perdido esse celular. Ele tinha sumido. A gente falou, caramba, cadê esse celular? Sumiu. Bom, passou, sei lá, mais de um ano. Aí a gente tava assistindo um filme de madrugada, tranquilo. De repente escutei um barulho vindo da cozinha. E era o barulho do celularzinho. Gente. Aí eu virei pra minha esposa e falei, ué, que barulho é esse? Aí sabe quando vem voltando assim a lembrança do... Porque fazia muito tempo. Eu falei, nossa, parece o celularzinho da nossa filha. Aí eu falei, caramba. Aí eu achei muito estranho, porque eu não queria deixar só um barulhinho tocar e deixar quieto. Eu falei, não, deixa eu ver onde tá. Veio da cozinha. Eu comecei a olhar, fuçar, ele tava debaixo da geladeira. E ele tocou sozinho. Não sei como, depois de muito tempo. E essa pilha durou, hein? Então, difícil, né? Porque ela brincava bastante. E, tipo, não era pra ter nem mais pilha, assim. E ele tocou sozinho de madrugada. Aí eu falei, ih, caramba. Mas eu nem gravava ainda. Mas foi muito estranho, muito estranho. E a outra foi que a gente tem o costume de fazer uma oração antes de dormir, né? Nós dois juntos. E numa dessas orações, eu tava ali sentado, né? Fazendo a oração. Na hora que eu acordei, eu vi uma menina na minha frente. A sombra de uma menina na minha frente. Só que assim, no choque do susto, ela sumiu. E aí tava a cadeira do computador, aí minha mente cética já falou, não, é a sombra da cadeira, tá tudo certo, né? Se der aquele susto, passou. Falei, não vou nem contar pra minha esposa, porque senão ela vai ficar com medo. Falei, deixa em paz, vou deixar esquecer. Aí talvez umas 3 semanas depois, assim, mais ou menos, a gente fazendo oração, tudo, no outro dia, ela falou assim, viu, deixa eu te contar uma coisa. A gente tava fazendo oração ontem, eu abri o olho, eu vi uma menina no pé da cama. Aí eu também, há umas 3 semanas atrás, eu vi também. Mas nunca mais apareceu, então... Sim, é muito... Que bom, né? Que bom. Melhor que não apareça. Nossa. E me fala sobre a sua infância, assim. Você já teve contato com alguma coisa sobrenatural, assim, na infância? Alguma história na infância? Ou você já gostava de terror na infância? Na infância, não. Isso veio mais de adolescente pra adulto, assim, né? Na infância eu sempre fui meio nerdão, jogar videogame, brincar com a molecada, né? Nunca... Assim, eu não lembro, assim, né? A minha infância é meio... Eu não tenho muitas lembranças da minha infância, o que é estranho, assim. Eu te entendo, eu também não tenho, não. Eu não lembro, assim, não tenho lembrança de ter esse contato, né? Ou se eu tive e foi muito traumático, eu esqueci, não sei. Mas, assim, a princípio, eu nunca tive. Foi uma infância tranquila até. Entendi. E os amigos e tal. A única coisa que tinha, assim, às vezes na adolescência mais, que o pessoal gostava de contar história de terror, assim, à noite, assim, claro. uma praça e tal, assim. Claro. Mas era isso, assim, nada demais, assim, né? E o que você acha, assim, tem alguma coisa, né, infância, adolescência, que você consiga lembrar de personalidade, da sua personalidade, que você acha que você traz até hoje? Caramba, a minha personalidade, eu acho que essa personalidade é mais, não sei, mais amiga, assim, do pessoal, mais alegre, eu tento sempre fazer as pessoas darem risada, né? Apesar de falar sobre o sobrenatural, Que coisa. eu tento ser uma pessoa que
trago um pouquinho de sorriso, assim, pra galera. Eu não Mas fico... tem gente que se diverte com esse tipo de conteúdo. Tem gente que Sim. realmente acha divertido. Então, segue a mesma linha no final das contas. Às vezes eu tento fazer alguma brincadeira nos vídeos, assim, sabe? Tipo, pra dar uma Sei. descontraída. Às vezes Sei. um tema muito sério, assim, eu tento dar uma... Nossa, isso aqui, né? Uhum. Mas eu acho que essa parte mais leve, assim, eu trago comigo desde a adolescência. Eu nunca fui uma pessoa muito, né, sombria, assim. Entendi. Eu sempre fui tranquilo, assim. Você sabe o que é curioso? Porque, bom, eu escrevo terror, né? E conheço vários escritores de terror também. E é muito curioso porque a gente tem uma vida muito leve, no final das contas, assim. Os escritores que eu conheço também são muito tranquilos. E as pessoas acham que porque a gente lida com temas pesados, nossa, é tudo muito pesado na nossa vida. E na verdade é o oposto, né? Acho que quando você acaba colocando isso em outro lugar, a sua vida no geral é mais tranquila, né? Eu costumava brincar, porque eu sempre gostei de ouvir rock, né? Uhum. E assim, eu ouvia desde black metal. Uhum. E assim, pra mim era uma terapia. Eu Então, sempre fui uma pessoa exato. tranquila e gostava das coisas mais pesadas, assim. Ouvia, escuto até hoje, assim, mas um pouquinho mais... Fico um pouco mais no rock tradicional. Uhum. Mas de vez em quando dá uma vontade, eu escuto alguma death metal, não sei o quê, um Arcane, né? Black Dahlia Murder. Mas eu sou muito tranquilo, assim, sabe? Tipo, The Family Guy, assim. Tô guy. Tô tranquilo. Sim. E me fala uma coisa, dessas histórias, assim, que você ouviu no Facebook ou de repente te mandaram, não sei, teve alguma que você consegue lembrar que tivesse a ver com sonho ou pesadelo? Porque tem Sim. essa coisa de quase dormir ali, ou alguma coisa assim, isso é muito presente, né, nessas histórias. Esse do quase dormir é da paralisia do sono, né? Paralisia do sono. Eu recebo muito relato. É Muito mesmo? relato. E as pessoas falam que é desesperador. Porque no momento que elas né, o que elas relatam pra mim e que é tudo muito parecido, assim, os relatos, sabe? Mesmo de pessoas que são muito distantes, né, do Brasil, assim, da região do Brasil e tal, e os relatos não tem como ser um surto coletivo, porque essas pessoas não se conhecem e elas relatam as mesmas coisas. Que elas deitam pra dormir e na cabeça delas ali, elas estão com o olho aberto, elas estão acordadas, mas elas não conseguem se mexer. Elas não conseguem falar, não conseguem se mexer, não conseguem gritar, só fazer murmúrios, assim, sabe? E ver alguma, não sei, alguma entidade, alguma coisa. Tem gente que fala que vê vulto, que sobe em cima da pessoa, que faz aquela pressão, sabe, no peito. Aquela coisa horrorosa, né? Que sente, mas não consegue levantar. A minha esposa, eu já consegui salvar ela algumas vezes, porque poucas vezes que ela dormiu primeiro que eu, porque geralmente eu apago, né? Eu durmo e apago. Mas algumas vezes ela tava e eu tava ouvindo ela, sabe, tipo, murmurando assim, aí eu consegui acordar ela, e aí ela fala, não, eu tava acordada, mas eu não tava conseguindo te chamar. E ela relata que ela vê coisas, sente essa pressão, chega perto, sabe, vê as Caramba. coisas. E é bem sinistro, bem sinistro. Eu passei por isso uma vez, assim. De paralisia? Mas eu era adolescente, depois nunca mais. Foi uma vez na minha vida, assim. Caramba. Eu lembro de acordar, de estar olhando, assim, nessa época o meu quarto tinha uma estante, assim, logo na frente, né? E aí eu ficava ouvindo alguém, uma voz, assim, falar, venha pro outro lado, assim. E eu abri o olho e não conseguia me mexer. É a mesma coisa, de abrir o Caramba. olho e não conseguir se mexer. E aí eu tentei com todas as forças, não conseguia nem fechar os olhos, sabe? E aí, finalmente, uma hora eu consegui. Quando eu abri de novo, consegui me mexer. Meu filho, eu saí correndo, correndo pra sala. Não, deve ser morrendo de medo. desesperador. Eu nunca tive, né? Mas eu tenho uma dica, se um dia se você tiver, ou pra quem estiver nos assistindo tiver isso, é o seguinte, se você estiver tendo uma paralisia do sono, tenta mexer os dedos do pé. Dizem que dá pra fazer, e aí você acaba despertando, Ah, que ótimo. né? É uma dica, fica aí de... Nossa, ótimo. Quem sofre com isso, talvez ajude. Tem gente que fala que não resolve, mas tem muita gente que fala que resolveu, assim. Mas é bom tentar, né? É bom tentar. É melhor do que ficar sofrendo. Nossa, coisa horrível. E de sonho, né? Você perguntou de sonho. Sonho também. Tem um relato, que ele é bem pesado, assim, mas a moça, ela sonhou, né? Ela tava grávida. Ela sonhou que ela entregava o bebê dela pra uma mulher de azul.
no sonho. Uhum. Que ela entregava o bebê e no sonho ela fala que ela tava com um sentimento de desespero mesmo, assim, de desespero. Ela acordou chorando, né? Ela relatou que ela acordou chorando e um tempo depois a filha dela nasceu sem vida. E aí Nossa. muita gente começou a comentar no vídeo, falou assim que ela tinha entregado pra Nossa Senhora, tem muita gente que foi por outro lado de outras religiões e falou que Sim, entregou, lógico. né? Gente da Umbanda falou, não, ó, é tal, católico, né, evangélico e tudo mais. Mas foi um relato bem pesado, assim. Caramba, e bonito, né, de certa forma também. E teve mais gente que chegou nos comentários e falou assim, não, ó, eu sonhei com isso, aconteceu isso também. Geralmente sempre as pessoas interpretam assim, o sonho como um presságio, né? É. Não percebe na hora do sonho ali, mas sempre acontece. E depois volta e lembra do sonho. Fala, puxa, olha, eu sonhei com isso esses dias e aconteceu, né? Infelizmente, né? Então, doutora, tô tentando superar esse sonho que me assombra por muitos anos de um dinossauro me perseguindo dentro de um condomínio. E olha que era um dinossauro grande, muito maior do que os prédios. Mas ele perseguia a mim e é tão esquisito. Ele vem com aqueles seus bracinhos horrorosos, aquelas unhas afiadas. Eu tô tentando superar isso, mas eu fico com medo que um dia ele possa me pegar. E você tem Você já teve algum sonho, assim, ou algum pesadelo que você lembre? Olha, vou até dar risada, porque assim, os meus sonhos, né, eles são o mais caótico possível. É muito engraçado, sabe? né? Tipo assim, Tem umas pessoas que têm esse talento, de de fato. repente eu tô fugindo de um dinossauro, sabe? No meio de um condomínio, assim, coisa de maluco. E assim, o dinossauro quer me pegar, ele não quer Não quer destruir destruir tudo, nada. não, ele quer pegar eu, ele tá focado. E eu desesperado no sonho, tentando fugir. Mas eu lembro que um pesadelo de infância que eu tinha, eu sonhava com o Chuck, eu morria de medo do Chuck. Olha, E eu sonhava e era desesperador, mano. Desesperador. ele ficava atrás de você. Ele queria me pegar. Que nem o dinossauro. Que nem o Mudou dinossauro. agora, Mudou entendeu? o Ao invés do personagem. Chuck é o Eu dinossauro. falei, não, o Chuck não deu certo, eu vou mudar o outfit, vou deixar maior e melhor. Muito bom. Mas assim, no máximo foi isso, assim, pesadelo, assim, que, igual, né, do sonho da moça e tudo mais, eu nunca tive, assim, né? Entendi, É mais esses sonhos malucos, assim. entendi. Um tanto melhor também, né? É. Agora, já que a gente foi para esse lado um pouco mais pesado, de pesadelo, eu não sei se você sabe, mas eu tenho aqui a geladeira das fobias. Eu tô olhando ela atrás de você e assim, eu achei que era uma Então, geladeira normal. Eu tô não, ficando não. com medo. Não, ela carrega todas as fobias do mundo. Ai, meu Deus do céu. Todas estão aqui dentro. Então eu vou tirar uma e a gente vai falar sobre ela, tá Beleza, vambora. Fasmofobia é medo de fantasma e do sobrenatural. Tem Olha gente que só. tem fobia disso. Então essa pessoa, acredito que não consumiria o seu conteúdo, não é mesmo? Provavelmente não, provavelmente não. E Will, você tem alguma fobia? Olha, do sobrenatural não, mas fobia de aranha. É mesmo? Não chega a ser grave, tá? Mas assim, Tá. Medo. eu já cheguei a dar uma tremida assim na base. É De mesmo. ficar assim, sabe? Sei. Eu cheguei pra trabalhar e tava a bichona lá na porta. Né? Eu Mas era quis voltar e ir grande? embora. Era. Puxa. Sério? É que eu trabalhava numa escola, era afastado. E aí, putz, a hora que eu vi, eu falei, misericórdia, eu quero ir embora. Será que eu posso ir embora? Será que dá tempo de ir embora? Como é que faz, né? Porque você dava aula, é isso? Não, eu sou administrativo. Né? Administrativo, tá. E aí Menos eu ia- mal, é. porque imagina ter que fingir para os alunos que você não tem medo. Então hoje a gente vai aula de ciências de... Vamos falar sobre aranhas hoje, por favor. Gente, Não, foi terrível. Mas eu não sei como eu criei coragem e tentei tirar ela com uma vassoura. Até é mesmo? É. Ah, então, você tem muito mais coragem do que eu. Porque assim, com areia não tem problema, mas eu sempre falo isso aqui, gente. Morro de medo de barata. Se Barata? tiver uma aqui agora, eu saio e deixo ela apresentar o divã. Não consigo ficar, entendeu? Barata tinha bastante nojo.
Mas aí a gente morava numa casa que ela era bem aberta pra rua, né? Então, vira e mexe aparecia, né? Não tem No que fazer. quintal e tal. E aí eu acostumei a eliminá-las. E aí eu Entendi. não tenho mais crica, assim. Eu vejo, já vou lá em cima direto. Eu quero chegar nesse nível, assim. Um dia É eu costume. chego. É costume. Então, será, gente? Porque a hora que eu vi, eu falava, era 3 horas pra matar uma barata. Ficava, ai meu Deus, pega o inseticida, não sei o quê. Hoje eu vou lá, faço só me dá o chinelo aí, vai. Então, puta saco. É ruim. Né? É ruim. Ainda por cima tem que lidar com isso. Parar de fazer o que você tá fazendo. Parar de assistir o que você tá assistindo pra correr atrás dela. Mas a aranha eu fico bolado. Se eu vejo, eu falo, e aí, vale a pena? Entendi. Se ela tá num canto, que nem a gente morava num condomínio que é do lado do monte de mato, né? E vira e mexe aparece. Vira e mexe aparece. E aí, dá um medo, né? De você sair do carro, ela tá ali te esperando, ou você chegar. Eu acho que esses bichos, eles ficam à espreita, assim, É. esperando pra ver o que a gente vai fazer, sabe? Eles perseguem a gente que nem o dinossauro, tá vendo? É, provavelmente. É isso que acontece. Escorpião também. Escorpião nossa, assim, eu só vi eles já no fim da vida, assim, sabe? Quando a gente passa veneno. Eu trabalhava numa empresa que era bem complicado. Tinha muito, assim. E aí, assim, eu só via, né, já morto. E aí, eu nunca vi um vivo, assim, mas eu acho que eu passaria mal também, não sei. Me dá uma, sabe, aquela gastura. Não, mas aí também tem muita razão, né? Porque, sei lá, eu acho que aranha também pica, né? Mas eu vou ter que contar isso. Eu fui viajar no final do ano, em um final do ano aí, pra um sítio X com vários amigos, né? Uhum. E eram vários quartos, assim, e tinha um quarto no fundo da casa, assim, eu acabei ficando nesse. Cara, apareceu. Primeiro que assim, dava 6 horas da tarde, era um monte de besouro que começava a voar. E era uma casa toda de vidro. Então Nossa. eles batiam e eles caíam, assim. A piscina ficava lotada com os Nossa besouros. Senhora. E aí, eu dormi uma noite, beleza. Na outra noite, eu fui, acho que mexer alguma coisa, assim, uma mala. Tinha um escorpião ali. Eu nunca tinha visto um escorpião na minha vida. Vivíssimo, tá? Nossa. Ele já devia estar lá na noite que eu dormi. Meu Deus. E eu assim, falei, cara, não vou ficar aqui. Ó, o anjo da guarda protegeu bastante, hein? Então, Caramba. aí eu acabei, enfim, não sei nem como, acabei dormindo lá. E eu acordei no dia seguinte, tinha um morcego no mesmo quarto. Cara, eu falei, cara, não é Esse possível. quarto, que isso? Que lugar é Tem que mandar uma esse, equipe sabe? paranormal lá, tem alguma energia lá. Então, tá vendo? Da Caramba. próxima vez eu te passo lá o nome da casa, você vai ver. Você vai lá pra fazer seus vídeos. Eu acho que é um bom lugar. Eu sempre tive vontade de fazer vídeo de exploração urbana e sabe, levar as paradas, aqueles equipamentos. Caça-fantasmas. É, sabe? Eu morro de vontade. Só que Então. lá na cidade onde eu moro não tem nada abandonado. Até tinha um hospital psiquiátrico lá num bairro pobre, mas acho que eles Hospital psiquiátrico já então eu queria ir, mas é um bairro meio complicado e eu acho que eles demoliram tudo já. Entendi. E Mas também tem que ter, não sei, o seu ceticismo te protege nessas horas? então, Será? depende, né? Até onde ele vai me proteger, até a hora que eu ver, né? Que depois eu falar, ó, meu amigo, um abraço, até a jornada até aqui foi muito boa, muito obrigado e até a próxima. Exatamente. Nossa. Não, tem que. Eu não. Eu gosto de escrever, mas eu tenho medo. Bom, agora eu quero te perguntar sobre futuro, assim. Legado. Certo. Você já pensou no que você quer deixar? Bom, primeiro, né, primeiramente deixar uma imagem boa, né, para minha filha, para minha esposa, de que eu fui um bom pai, um bom marido, né, que eu fiz tudo que eu podia, né, para dar boas condições. E pra galera que me segue, né, que chega na minha página, no meu canal, que elas se sintam, sabe, aconchegadas, assim, que minha página seja um local de acolhimento mesmo. Porque o que eu vejo, as pessoas, elas têm muito receio, sabe, de contar isso, as experiências sobrenaturais abertamente para as pessoas, né, por julgamento, né? Julgamento, exatamente. E
eu sempre deixei isso claro, né, pro pessoal nos comentários, não nos vídeos em si, mas nos comentários eu falo, ó, gente, aqui vocês podem conversar, trocar ideia, livre de intolerância religiosa, assim, meu, se você é da Umbanda, se você é católico, se você é evangélico, vem aqui, conta o que você acha que é isso, né? Cada um tem uma visão diferente, mas no fundo, todas as visões, se você coloca uma do lado da outra, elas são bem parecidas, assim, sabe? Tem muitas similaridades, assim, sabe? Uhum. E eu quero ser uma pessoa que a galera lembra e fala assim, não, lá eu posso compartilhar o que eu passei, né? Que essa pessoa não se sinta sozinha, de estar passando por algo e achar que é só com ela que está acontecendo, e não é só com ela, é com muita gente, né? E você acha que os seus vídeos, assim, acabam se tornando um lugar para as pessoas conversarem entre elas também Sim, sobre sim. isso? Eu já postei muito vídeo, assim, que às vezes assuntos, alguns relatos bem delicados, sabe? Que despertou muito a curiosidade das pessoas em saber o que era. E aí, pessoas que vieram explicar e pessoas que começaram a conversar, mas debater, falando, ó, aqui na minha religião a gente pensa dessa forma. E aí vem, ó, aqui na minha religião eu sou tal, eu penso assim, e é isso. E a galera, assim, ir conversando, sabe, debatendo. Eu acho isso interessante, sabe? Claro, é difícil a gente fugir, né, das pessoas intolerantes, porque não tem como, sempre tem, né? Claro, Ainda mais na claro. internet, que é quase uma terra sem lei, mas não é. Mas é quase uma terra sem lei, então as pessoas acham que elas têm o direito de falar o que elas quiserem, enfim. Mas, assim, eu fico feliz que as pessoas no meu canal, na minha página, elas se respeitam bastante, assim. Independente da religião, elas conversam bastante, né? Muita gente conta e as pessoas, né, ela relata, eu falo pra eles sempre colocar os relatos nos comentários mesmo, né? Eu falo, coloca no comentário, porque no Instagram dá pra escrever bastante, né? Ou se alguém quiser me mandar por DM pra ficar, né, privado, pra Sim, não se porque tem expor, muita né? gente que não gosta de se expor, né? Eu falo, não, pode ficar tranquilo. Antigamente eu deixava com o nome, com foto, aí depois eu parei. Eu falei, não, eu vou tirar, porque tinha muita gente que falava assim, ah, tira o vídeo, muita gente falando baboseira. Aí eu falei, Entendi. não, eu vou deixar só o texto, né? O texto e a marquinha do responder do Instagram pra mostrar que é um relato real, né? Que Aham. essa foi sempre a minha ideia, né? Que sejam relatos reais. Né? A não ser quando é alguma história inventada, eu coloco, ó, essa é uma história, né? Com H de terror. Né? Agora, esse é um relato mesmo, de pessoa real. Mas eu sinto, assim, que a galera gosta, assim, de conversar nos meus vídeos, de trocar ideia, né? Eles têm sempre umas figurinhas carimbadas lá nas pessoas que comentam, né? A gente sabe quem é. E é isso. Eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho até aqui. Espero continuar fazendo e que as pessoas se sintam bem de chegar lá na minha página e contar o que tá acontecendo com elas, ou alguma coisa que elas viveram, E algum que sonho. legal isso, né? A pessoa poder dizer o que ela passou sem ser julgada, porque o julgamento é uma coisa que acaba, sei lá, trancando todo mundo, né? Sim. Assim, a pessoa se tranca, não fala mais, não quer contar. Aí resolve ignorar, né? É. E às vezes o que essa pessoa passou ou tá passando, né? De repente a casa dela tá, sei lá, vendo coisa dentro da casa dela. Tem um monte de gente que vê coisa dentro de casa, que escuta barulho na cozinha de noite, sabe? E tem muita gente que fala, olha, às vezes é, sei lá, espírito obsessor, né? Procura uma ajuda espiritual, pede pra alguém ir na sua casa fazer uma limpeza. Ah, às vezes pode ser isso, sabe? Então, não sofra sozinho, né? Acho que compartilhe, porque nem É, todo mundo é ignorante. Tem muita gente que conversa e quer ajudar. Eu já reparei muito nisso. que Teve gente que legal. falou assim, olha, eu tô passando por uma situação, não sei o que, né, e tal. Aí uma outra pessoa respondeu assim, olha, é isso, 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 me chama na DM. Tipo assim, combinaram nos comentários do meu vídeo, e aí não sei o que resolveu, mas deve ter chamado com certeza. E mesmo que a pessoa, não sei, eu acho que ela tem que ter a liberdade de poder ver e dizer sobre o que ela viu, sobre o que ela achou, é, sem, sem ser, sei lá, destruída pelo outro, sabe? Uhum. Porque a gente só vê isso, né? Tem muito disso na internet, assim, da pessoa Uhum. ser destruída quando ela fala alguma coisa que não tá dentro Tem. dos termos, assim. E você, mesmo se dizendo cético, você tem muito respeito por essas Sim, pessoas, sim. né? Eu sempre prezei por isso, sabe? E quando eu vejo que é um relato assim, eu tento printar a maioria dos relatos. Tem muito relato que passa.
Porque às vezes tem vídeo que fura a bolha e muita gente comenta, muito relato. Esse da moça que sonhou com a filha, esse vídeo tem mais de 1000 comentários. E muita gente relatando experiências parecidas. Então, assim, tem muito relato que acaba passando, né? E eu não pego. Mas eu tento pegar a maioria, assim, sabe? Mas a pessoa, assim, só dela comentar ali também Sim. algo parecido que aconteceu com ela, ela já se sente acolhida, Sim, né? É tem um bastante. espaço. Essa é a ideia. Que seja um espaço de acolhimento do sobrenatural. Que legal. E já que a gente está falando sobre sobrenatural, queria te perguntar qual seria o seu final triunfal? Puxa, meu final triunfal. Caramba. Eu achei que eu tinha respondido já com o legado. Não, meu filho. Não. Pode pensar, a gente fica aqui esperando. Porque assim, alguns convidados, por exemplo, veem o triunfo como simplesmente a rotina, né? Então você consegue ver o seu dia a dia, continuar tendo o seu dia a dia como um triunfo. E tem gente que de fato pensa em algo muito mais grandioso no sentido de espetáculo, sabe? Assim, Entendi. é mais um sentido de... você tá com 130 anos. Como foi O sua último vida? suspiro, O último né? suspiro. Como vai ser meu último Como suspiro? seria? Olha, com o meu dever cumprido, assim, né, da minha figura paternal, né? E que eu seja um nome que as pessoas lembrem com carinho, sabe? Quando pensem assim, que seja tranquilo, que eu vá em paz com que tudo que eu sonhei em fazer, que eu tenha feito, né? E sabendo que as pessoas, né, possam lembrar de mim com carinho, falar assim, nossa, saudade de quando eu tinha uns relatinhos sobrenatural pra gente poder ficar lendo, eu vou ficar em paz, né? Eu vou ficar em paz, vou estar tranquilo. Perfeito. E eu vou prometer não voltar, tá bom? Pra assombrar ninguém. Pode ser bom só também. chegar assim, né? Falar, ligando só de um brincadeira. celularzinho no meio da noite. Inclusive, se você me permite contar, Lógico, esse relato por eu favor. recebi, acho que foi essa semana. A mãe de uma moça, ela faleceu e tudo mais. E ela falou que ela recebeu a chamada da mãe dela no celular. Ah, não, gente. E aí ela atendeu, ficou 1 minuto assim, um chiado no fundo, umas coisas estranhas, e caiu a ligação. E aí depois disso ela falou que o celular dela não registrou a chamada. Eu até printei esse relato que eu vou contar ele depois. Gente. Mas assim, a gente falando de ligação, né? Você falou, aí eu lembrei aqui na hora. Nossa, Ai, que medo. Imagina, nossa, sinistro, pô. Nossa. E é muito estranho, né? Porque assim, eu, sei lá, penso assim, quando tem pessoas que já se foram, então você ainda tem o contato da pessoa e você olha ali, você fala, meu, será que se eu tentar ligar? Sabe? Será que vai atender? Se eu tentar ligar? Às 3 da madrugada? Será que 3 da madrugada é um bom horário? Será que acontece alguma coisa? É possível, talvez. Ou não, vai saber. Eu achei melhor não tentar. É bom. Faz sentido. Will, deixa o seu contato para as pessoas te acharem, qual é o seu perfil, como elas te encontram. Bom, basicamente em todas as redes sociais é @Will do Sobrenatural. Né? Ou se procurar William Cunha, mas eu acho que o Will do Sobrenatural vai achar mais fácil. Né? Tá mais tranquilo de encontrar. Tá bom. E que a galera lembra que pode abrir lá, comentar, relatar suas experiências, que eu vou ficar muito feliz de poder contar Muito isso, legal. né, pra todo mundo. Tá bom. Muito obrigada, Valeu, viu? eu que agradeço pelo convite. Adorei. Foi uma conversa Muito muito bom. legal. Fim da nossa sessão.